Olá, tudo bem? Preparados para continuarmos a leitura? Estamos aqui no livro do pastor Josué Gonçalves, do berço ao altar, e hoje nós vamos para a aula 37. A aula 37, o pastor vem nos orientando que, como pai, eu aprendi a importância de celebrar as realizações dos nossos filhos. Então, neste capítulo, o pastor ele vem enfatizando e falando como é bom, como é saudável você estar ali ao lado do seu filho, celebrando, né, cada conquista. E a frase de impacto que ele traz, que já mexeu muito comigo, é a seguinte: aquilo que não é celebrado não tem continuidade. Olha que peso forte, olha que responsabilidade. Aquilo que eu e você não celebramos, provavelmente não vai haver continuidade na vida do nosso filho. Então, na vida do nosso esposo, na vida da pessoa que está ao nosso lado, aquilo que não é celebrado, ele coloca com muita autoridade, não tem continuidade. Então, uma coisa que precisa ficar claro para nós, porque muitas vezes a gente fica se escondendo atrás de falsas verdades, né? Que seriam enganos, que se eu ficar celebrando, se eu ficar elogiando, se eu ficar falando, né, sobre cada conquista e fazer toda aquela festa, aquele entusiasmo, eu posso estar alimentando o ego, a vaidade do meu filho ou desta pessoa que está do meu lado. Mas isso é um engano, isso é uma mentira, porque de fato você não está ali alimentando o ego. Você tem que saber qual é a verdadeira razão de você estar ali elogiando, celebrando, estar do lado, aplaudindo, sorrindo e abraçando. Qual que é a verdadeira razão disso? Um dos fatos que o pastor coloca nesse livro, que eu achei bem coerente, que eu quero compartilhar com você, é sobre ser genuíno, ser verdadeiro. Se merece aplauso, se merece celebração, se merece cânticos de júbilos, palmas, abraços, afagos, então faça, porque é merecido, e você não está fazendo isso para a questão do ego, e sim valorizando o esforço. Olha que claro. Então, muitas vezes a gente fica, não vou dar aquela supervalorização nessa conquista, porque senão a pessoa... Não, gente, a pessoa não vai pensar nada. A pessoa vai pensar aquilo que você está tentando transmitir. E o que você está tentando transmitir? Que valeu o esforço, valeu a resiliência, valeu a renúncia. É sobre isso. E olha que interessante o que diz em Provérbios 23, 24. Olha só. Grandemente se regozijará o pai do justo. Então, uma alegria grande vai ser para o pai daquele que é justo. Só que olha só, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Olha que responsabilidade. E o que gerar um sábio. Então, quem é que está gerando esta pessoa? Eu e você. Eu e você é que geramos pessoas sábias ou não sábias. Então, se gerar um sábio, somos as pessoas que somos mais beneficiadas com tudo isso. Nós estamos gerando um sábio, nós vamos nos alegrar. Agora, se nós gerarmos um delinquente, certamente a gente não vai se alegrar. Por isso que o nosso posicionamento, a nossa responsabilidade de pai e mãe é gritante na vida dos nossos filhos. Então eu não posso terceirizar, eu não posso culpar, não posso deixar na mão de escola, professores, na mão de líderes espirituais, igrejas. Não, eu preciso assumir a responsabilidade e saber que eu estou gerando e o que eu estou gerando. Então esse capítulo ele fala sobre reconhecer o esforço de cada filho. Quem tem mais de um filho, assim como eu, perceber, nós já falamos sobre isso em capítulos anteriores, que cada filho é diferente do outro. Então eu preciso celebrar com na minha casa, que sempre teve facilidade para tirar 9,8 e 10, que ok, mas isso tá excelente, vou celebrar, vou aplaudir e valeu o esforço dele, porque era uma coisa mais simples. Mas também tem o outro que esforçou, que fez o melhor, mas era 7,8, 8,5. E vamos para cima com isso. Não posso ficar comparando. A minha linha de corte não pode ser a mesma, porque A é de um jeito, B é de outro jeito. Então eu pai, eu mãe, preciso entender isso. Então eu preciso valorizar o esforço de cada filho em determinada área da vida dele, entendeu? Então a conquista de uma carteira de motorista. Um pode ter acontecido rápido, o outro pode ter reprovado, o outro não. Celebra.
Lembrando que a reprovação em determinada prova, a reprovação em determinado concurso, não reprova ninguém, não diz que a pessoa foi incompetente naquilo que ela está fazendo, só demonstra que ela se esforçou para aquilo e agora ela vai aprender com esse momento e vai continuar no próximo passo, não vai desistir. Requer dessa pessoa um pouco mais de resiliência. Então a gente precisa tomar cuidado, porque muitas vezes o fato de falhar não quer rotular a pessoa. E muitas vezes nós temos essa tendência de fazer isso, de rotularmos, entende? Se não foi bem na prova, rotula. Ah, burro, né? Ou não tem tanta sabedoria assim. Então, esses são os cuidados que nós pais precisamos ter. Então, cada avanço, cada etapa que seu filho está concluindo, celebre, se alegre. Ainda que para você, talvez você fale assim, mas ele poderia fazer melhor. Então, incentiva ele a fazer melhor. Cuidado com aquilo que sai da sua boca, porque ela tem o que você fala tem poder de travar, tem poder de anular, tem poder de estagnar e tem poder de incentivar, motivar, progredir para o próximo nível e levar para o próximo nível. Tá claro isso? É sobre isso que ele fala. Então, reforça a importância do trabalho árduo. Quando vem uma conquista, reforça ali. Que bom, você viu, valeu a pena acordar mais cedo, valeu a pena dormir mais tarde, valeu a pena fazer determinada dieta, valeu a pena não sair, valeu a pena estar em casa junto com seus pais. Então, valorize, sabe? Compartilhe esses momentos com seu filho. E há momentos que você vai precisar chorar e há momentos que você vai precisar se alegrar. Uma coisa que eu achei interessante que o pastor colocou foi sobre a questão de mostrar para o seu filho a vulnerabilidade, mostrar para o seu filho que você também está triste junto com ele, mostrar para o seu filho que você também acredita junto com ele, de estar presente. Então, o seu filho está ali, ele está percebendo como é que você está lidando com isso. No caso dos meus filhos que sempre tiveram envolvidos com competições, o pai está ali, o rosto parece que procura o pai em toda aquela arquibancada, procura a voz daquele pai. Isso faz diferença. Então, não minimize, fala assim, é só mais uma competição, é só mais uma apresentação. Não, esteja ali, faz a diferença. Talvez a gente não dê importância agora, na hora que está acontecendo, e depois ali na frente nós queremos colher. Inclusive, pais e mães de filhos que ainda estão aí na adolescência, na pré-adolescência, na infância, aqueles trabalhos infantis que acontecem na escola, aquelas feiras pedagógicas, participa. As reuniões para pegar boletim, olha o quão importante é. Às vezes o filho fala, não precisa ir. Não, ele quer que você vai. Entenda isso, ele quer que você vai. E como professora eu falo isso, a alegria de quando o filho estava ali, esse aqui é o meu pai, professora, olha, quero te apresentar o meu pai. Vamos falar sobre as notas, mesmo se as notas não estão boas, o filho percebe, papai, mamãe tá com interesse, estão com interesse, vão lá na escola para saber como eu estou. Então, assim, eu acho que é a questão de nós não acharmos que é pouca coisa, sabe? Nós darmos a importância que realmente é devido para cada fase dos nossos filhos. E é sobre isso que esse capítulo ele fala, né? Lembrando que quando nós fazemos isso, nós estamos construindo memórias, nós estamos fortalecendo laços familiares, nós promovemos um ambiente seguro, saudável, de crescimento. E é isso. Então, a dica que ficaria desse capítulo 37 para nós, da importância de você estar celebrando, é celebre. Celebre, mostra suas emoções, chora se precisar chorar, grita se precisar gritar, aplauda de pé se precisar aplaudir, esteja do lado. Hoje nós temos as mídias sociais, né? Publique, fale. Seu filho gosta disso, saber que você está presente, que você está valorizando cada fase da vida dele. E no caso de uma aparente derrota, esteja ali com palavras que vão impulsionar o seu filho a não desistir. Você é responsável, pai e mãe. Você que é o guardião do futuro do seu filho. É isso. Então vamos celebrar. Capítulo 38. Já no capítulo 38 do livro que nós estamos estudando, ele fala sobre como pai eu aprendi de que forma o estresse dos pais compromete a comunicação dos filhos. E aí, o que você pensa sobre isso? O seu estresse do dia a dia
pode atrapalhar a comunicação com os seus filhos. De acordo com esse capítulo 38 do livro que nós estamos estudando, o pastor Josué Gonçalves, ele diz sim. Então, qual que é o alerta? Se eu já estou sabendo que o meu estresse do dia a dia vai complicar a conversa, o diálogo, a minha comunicação com o meu filho e também com as pessoas ao meu redor, eu preciso lidar com esse estresse. Então eu preciso observar o que está acontecendo. Mas antes de falar sobre isso, olha só o que ele coloca aqui para nós. O estresse pode nos tornar pessoas tóxicas, afetando negativamente o ambiente em casa ou no trabalho e comprometendo o bem-estar de todos. Olha que forte. O estresse nos torna tóxicos. Porque nós estamos estressados, certamente nós vamos ter atitudes repentinas e muitas vezes palavras torpes, palavras pesadas, muitas vezes atitudes, ignorância, e depois que foi falado, você já atingiu o terceiro. Depois o terceiro vai atingir o quarto, e ele coloca toda uma cadeia em perigo por causa do seu comportamento tóxico, gerado pelo estresse que você está tendo. Pode ter razão o seu estresse, excesso de trabalho, uma crise emocional, uma crise financeira. Não estou falando que o seu estresse não tem fundamento, mas ainda que seu estresse tenha fundamento, você precisa se observar. É o que fala nesse capítulo, que você precisa se observar, se enxergar, saber lidar com tudo isso, saber que tipo de comportamento você tem que ter, que resposta você tem que ter nesse momento do estresse para não gerar maiores problemas, porque você já está com problema. Agora, você não pode deixar este problema, que se chama estresse, gerar outros problemas, principalmente no ambiente familiar. Agora, olha como a palavra, eu amo a palavra. Olha o texto que ele coloca de Provérbios 22, 24 e 25. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Gente, olha isso. Olha isso, ele fala assim, não se associe com esse tipo de pessoa. Então, se você tá com um problema emocional, de ira, de raiva, não se associe com pessoas desse tipo, com pessoas que estão estressadas, com pessoas que estão maldizendo suas famílias, maldizendo suas esposas ou seus maridos, com aquela pessoa que só sabe reclamar, com aquela pessoa que parece que está de mal com a vida, que tudo tá ruim, nada tá bom, política tá ruim, emocional tá ruim, espiritual tá ruim. Se você ficar convivendo com uma pessoa que todo o tempo está vomitando, porque é isso que essa pessoa está fazendo com você, cuidado, a Bíblia é clara, não se associe, não anda junto, porque do contrário, você vai acabar imitando. Então você vai começar a chegar em casa, de tanto você ouvir a pessoa reclamando do marido, você começa a ver que o seu também tem problema. De tanta pessoa estar reclamando do filho, você vai começar a ver que o seu também está com problema. Então cuidado com essas pessoas que você está andando junto. Eu, mais do que ninguém, entendo que nós precisamos cuidar de vidas. Eu amo pessoas, mas a gente precisa também ver até que ponto eu estou bem a ponto de influenciar essa pessoa que está precisando de ajuda, ou se no momento eu não estou bem e eu vou acabar sendo influenciada por essa pessoa. Então não adianta você querer se dar por alguém se no momento você não está pronta ainda, se no momento você também está precisando ser cuidada. Então, antes de estender a mão, você precisa estar cuidada, você precisa estar bem para você poder fazer um trabalho com qualquer pessoa. Quando eu tenho alguém que está contaminado, que as palavras estão pesadas demais, que tudo aqui na mente está negativo, eu preciso estar fortalecida para eu poder ajudar essa pessoa. Não posso estar concordando com tudo aquilo que ela vai despejar.
Eu preciso trazer luz. Se eu não estou nesse momento, é melhor então que eu me afaste nesse momento. E aí é interessante que ele contou uma historinha que talvez vocês já conheçam de um empresário, né? O dono da empresa, tipo um vice-presidente, chegou na empresa e teve um dia muito mal, estava péssimo em casa, já saiu de casa brigado com a esposa, aquele café da manhã que foi conturbado, tenso. Quando ele chegou, ele chamou o gerente de produção, foi conversar com o gerente de produção, mas ele já estava estressado, não obteve a planilha que ele quis, esculhambou o seu gerente de produção, queria metas, queria outros papéis, foi grosseiro, falou para a pessoa sair da sala e voltar com o resultado. O gerente de produção desceu para sua linha de produção, chamou o seu líder de produção, acabou com o seu líder, foi aquela palavra pesada com aquele líder dele e reclamou de tudo, pediu uma planilha e bagunçou todo o departamento dele. O líder, não satisfeito, esculhambou todos aqueles que estavam embaixo da liderança dele, bagunçou com todo mundo, cortou, falou que diminuiu o salário. O pessoal que era acostumado a produzir 100 peças naquele dia só produziu 70, porque estava todo mundo já pesado, negativo. A linha abaixou ainda mais em vez de aumentar. E esse subalterno, que foi o último que foi atingido, saiu da empresa super revoltado, porque aí não produziu tanto. Isso vai desempenhar o quê? Um problema na sua folha, no seu pagamento mensal. Quando ele saiu, ele encontrou um cachorro, ele chutou o cachorro que ficou chateadíssimo com aquele maus trato que sempre aquela pessoa saía conversando com o cachorro, ficou irritado, pegou o gato, mordeu o gato ficou nervoso com aquilo, viu um rato, mordeu o rato, o rato perdeu metade do rabinho dele. Quando o rato entrou na casa dele, que a ratinha estava lá feliz, toda pronta, esperando, o rato nervoso, ela falou: mas você ainda quer conversar? Tô aqui com meu rabo cortado. Enfim, moral da história, quando uma pessoa tá ruim, todo o restante está ruim. E uma parte engraçada que eu esqueci de contar dessa história que ele relatou no livro, que essa última pessoa da produção, quando chegou em casa, né, depois que já tinha chutado o cachorro, a mulher estava em casa, super feliz, fazendo um bolo de chocolate maravilhoso para esperar o marido. Quando o marido chega nesse mau humor, ele fala: você ficou em casa fazendo bolo, olha só, nós precisamos fazer uma dieta, estamos gordos, e você pensando em bolo só, para de comer, para de fazer bolo. Até aquilo que era para ser positivo, que a pessoa gosta, ele chega e já transtorna tudo. Aí a mulher chateada jogou o bolo no lixo. Aí vem o filho morrendo de vontade de comer. Mãe, eu vi que você estava fazendo bolo, cadê o meu bolo de chocolate? Sai daqui, não tem bolo nenhum, esse bolo já foi pro lixo, ninguém mais nessa casa come doce. Quer dizer, olha o estresse, gente. Olha o que uma pessoa nessa cadeia toda desencadeou. E é assim. Então a gente nunca sabe aonde que esse estresse nosso está levando, em quem vai arrebentar, né? Acaba arrebentando num cachorro, no filho, no marido, na esposa. Então assim, o detalhe é: cuida de você. Você precisa se observar, porque se eu estou sabendo que é um problema que vai afetar toda a minha família e as pessoas que estão ao redor, eu preciso cuidar. Então, cuida com palavras. Eu achei interessante que ele colocou alguns pontos, o que gera o estresse na pessoa, né? Fora o trabalho, que a gente sabe, às vezes, né, para quem trabalha fora, aquele dia pesado, as metas que precisam cumprir, essas coisas do secular que geram o estresse, mas ele fala quando você fica focado no passado. Então, isso gera estresse em você, quando você sempre está trazendo à memória erros do passado, o que já foi um dia, o que já aconteceu um dia, como já atuou um dia, isso vai gerando em você um estresse, porque gera um medo que isso vai voltar a se repetir, que aquela cena vai acontecer de novo. Então ele fala também sobre usos de conversas negativas, isso gera estresse, então você está alimentando um negativismo dentro de você, isso vai produzindo mais ideias negativas, isso vai gerando estresse, porque quanto mais você pensa negativo, mais você tem pavor e medo do que pode vir a acontecer no futuro, porque você está rodeada de coisas negativas. Então ele fala, você precisa observar isso. O que passou, passou.
Esquece o que ficou para trás. Para de gerar estresse, medo, ansiedade com coisas que já foram. Você precisa ver que você tem o presente hoje. Você tem o seu marido do seu lado, você tem um filho do seu lado e começa hoje tudo de novo. Hoje é um novo dia, hoje é uma nova manhã. Então, o que que eu posso fazer hoje? O que que eu vou plantar hoje diferente na vida do meu filho? Então, ele fala sobre isso e palavras positivas. Palavras positivas, pessoas, nada mais é do que fé. É você exercer com fé aquilo que você não está vendo. A situação está caótica, mas eu creio que ela vai melhorar. E aí a sua palavra positiva vai impulsionar dessa forma. Então ele fala, cuidado com a comunicação autoritária. E aí nós já falamos sobre o autoritarismo lá atrás, né? Então quando você for demandar do seu filho alguma coisa, num nível de estresse que você pode estar, você pode usar de autoritarismo. E a gente já falou, não é para ter autoritarismo, você precisa ter autoridade. E as responsabilidades que o seu filho precisa fazer em casa, as responsabilidades que o pré-adolescente tem, que o adolescente tem, que a criança tem, essas responsabilidades precisam estar claras para o seu filho. Então, se você não comunicar isso de forma clara, como é que você vai exigir? E muitas vezes você comunica isso de forma autoritária, não vai gerar aquilo que você quer. E acaba aí um estresse chamando outro estresse. Então, comunica-se. É muito interessante isso que ele fala nessa questão do estresse. Comunica-se de forma com autoridade, com clareza e com transparência. E outra coisa que ele bate aqui nesse capítulo, e ele falou também no capítulo anterior, é sobre você se mostrar vulnerável, sabe? Já conversei sobre isso com vocês. Às vezes os nossos filhos não sabem o que nós estamos enfrentando. Então ele não entende o porquê que você está assim, tão chorosa, tão calada. Então chama o seu filho e participa o seu filho do que está acontecendo. No meu caso, onde eu creio num Deus poderoso, capaz de mover céus e terra, e eu creio no poder da oração, o que eu faço? Eu chamo os meus filhos para orarmos juntos. A situação está assim, nós precisamos de um milagre, nós precisamos de uma intervenção. A gente dá as mãos várias vezes, isso já aconteceu, em momentos de decisões que nós precisamos tomar como família. Rodearmos ao redor da cama, todos de joelhos, de mão dadas, clamando. Eu clamo, Pedro clama, Luiz Felipe clama, Marcos André clama, Ricardo clama, clamamos juntos, está todo mundo sabendo do que está acontecendo. Então é uma forma de você dividir aquele estresse, aquele momento que só você está enfrentando. Então, eu acho interessante que ele também fala em Efésios capítulo 4, deixa eu ler para vocês, sobre acalmar a sua alma. Às vezes nós estamos acelerados demais com tanta coisa que está acontecendo e o estresse só vai consumindo cada vez mais. Então, nesse capítulo, guarde para você. O estresse, ele vai atrapalhar a sua comunicação. O estresse, se você não cuidar, ele vai trazer peso para o seu relacionamento com seus filhos, vai fazer você usar palavras torpes, vai fazer você agir com autoritarismo, vai desandar a situação. Então, primeiro, se enxergue, veja como que você está, procure ajuda se for o caso, converse com alguém, se organize, converse com seus filhos, haja com a autoridade, não com o autoritarismo, tenha as metas, as obrigações claras, as consequências claras para o seu filho, para que ele possa entender. Se eu tenho um filho de 7 anos, é diferente de um para 17 anos. Então, a regra que eu tenho e a consequência de quebrar aquela regra para um de 7 anos tem que ser clara na linguagem desse de 7 anos. Com um de 17 anos, a regra e a consequência tem que ser clara da forma que ele possa compreender. Mas como eu disse para vocês, em Efésios capítulo 4, 26, 27, diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Pode acontecer de vir a ira, de vir a raiva por causa do estresse, do dia que você teve, das coisas que não estão no controle da sua mão. Ele fala assim, você pode até ficar nervosa, mas não peque. Que momento que é esse, Lê, que eu peco? É quando você externiza, é quando você faz, quando você age precipitadamente. Tá nervosa? Calma. Acalma, não vai descontar, porque aí você começa a trazer coisa lá de trás do passado, tudo para jogar na cara de alguém. Apaziguem a sua ira, ou seja, acalme.
calma, vai caminhar, vai pensar, fecha a boquinha antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Então, passa o dia antes de dormir, acalma, não dê lugar ao diabo para te usar, e aí você vai conversar, e aí você vai trabalhar essa comunicação sem ira, sem essa revolta. E é interessante que ele fala também, Tiago 1, 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, não fala rápido, demore para você falar, e tardios para irar, e também demore a irar, demore a expor essa raiva, essa angústia que vem, né, te consumindo, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque se você ficar agindo com essa forma irada, isso não vai trazer justiça. E muitas vezes tudo que você quer é a justiça, né? Então é sobre isso. Vamos pensar sobre o que esse capítulo 38 traz para nós. É isso, uma comunicação clara e saudável não pode ser baseada num momento de estresse. Então não gere estresse na sua vida. Não fique pensando no passado, não fique com palavras negativas, porque tudo isso vai intensificar o momento de estresse que você possa estar vivendo. É isso. E capítulo 39 agora, o último capítulo deste vídeo que nós estamos estudando, ele fala: como pai, aprendi e ensinei sobre maturidade emocional. Eu acho interessante porque ele fala primeiro eu aprendi e depois eu ensinei. E não é verdade? Muitas vezes eu e você, nós estamos com imaturidade emocional. O que é isso, Lia? Eu não tenho controle das minhas emoções. Lembro que nós acabamos de falar no capítulo 38 do descontrole, da ira que vem, da angústia que vem e da palavra que sai pela boca rapidamente e da regra que eu quero executar porque o meu filho quebrou de uma forma mais ríspida só porque eu estou estressado. Isso é um descontrole, isso é uma falta de maturidade emocional. Então, primeiro, para eu poder cobrar, para eu poder ensinar, antes de cobrar, eu preciso ensinar o meu filho, primeiro eu preciso aprender. Então, como é que você está emocionalmente? Os 2 capítulos anteriores, eles também chamaram a nossa atenção falando analise-se, perceba-se, como você está, porque só depois que você se perceber é que você também pode tomar algumas providências para a sua vida e depois para atingir a vida de um terceiro. Olha só o que ele compara. Assim como as raízes de uma árvore sustentam o seu crescimento, a maturidade emocional enraiza a nossa jornada. Ele está comparando a maturidade com raízes, as raízes profundas ali que sustentam toda essa árvore que vai crescer frondosa e linda, é a mesma raiz que vai te mostrar se você tem ou não tem uma maturidade emocional e que vai te dar o crescimento, permitindo-nos crescer, florescer apesar das adversidades. E aí ele fala Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Não adianta ser guerreiro, forte, partir para cima se você não tiver controle. Melhor é aquele paciente. O paciente é aquele que tem paz, é aquele que consegue, num momento de turbulência, pensar e agir com prudência e não ser insensato. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, ele fala assim, o guerreiro, ele é capaz até de conquistar uma cidade, ok, maravilhoso. Só que aquele que controla o seu espírito, ou seja, aquele que controla suas emoções, esse sim é grandioso. Isso sim que nós devemos valorizar. Então aqui o versículo ele já fala sobre isso, né? É bem interessante nesse capítulo 39, o pastor Josué, ele fala, por que ele fala que ele aprendeu? Porque ele tinha um gênio difícil, ele era rápido demais no falar, rápido demais, sabe, no corrigir, e ele precisou aprender, ele precisou ter maturidade. Quando ele se percebeu
nesse ímpeto de falar, nesse ímpeto de expor a sua opinião e as suas emoções à flor da pele, ele foi procurar ajuda, ele foi estudar, ele foi se entender e depois ele foi ver que era possível se controlar. Então, por isso que ele coloca dessa forma, né, que ele aprendeu sobre essa questão. Então, ele coloca que as nossas emoções não são administradas. Isso é muito interessante. Acabei de ler aqui o que eu anotei. Eu queria compartilhar com vocês essa parte que ele fala aqui. Que as nossas, quando as nossas emoções não são administradas, nós podemos colocar a perder aquilo que o Senhor nos deu. E muitas vezes a gente pode estragar de forma assim, que vai ficar difícil ou até mesmo impossível reconstruir. Então ele colocou o exemplo de Moisés, quando Moisés subiu para ter um particular com Deus. Imagina que coisa tremenda, que o Senhor falou com Moisés ali face a face e o Deus Todo-Poderoso entregou para ele as tábuas e escreveu com os próprios dedos ali os 10 mandamentos. Enquanto Moisés esteve ali separado nesse momento, imagina, de preciosidade, de paz com o Criador, com o Deus Todo-Poderoso, uma experiência assim, meu Deus, fantástica, mas ao mesmo tempo mostra a natureza humana. Quando Moisés desce ali do monte, o que ele depara, com que situação? Ele percebe o seu irmão, que era o líder do povo, junto com todo o seu povo, que era para estar orando, aguardando enquanto Moisés estava ali tendo um particular com Deus, mas como demorou e o povo foi impaciente, achou que tudo que Moisés estava falando não valeria a pena. Moisés desapareceu, eles fizeram o quê? Uma estátua de um bezerro de ouro. E quando Moisés desce e vê aquela cena, ele pega aquilo que era precioso, aquilo que era valioso e destrói e quebra as tábuas. Então, ele contou esse exemplo no livro e eu fiquei traçando esse paralelo, né? Quantas vezes que quando eu e você não temos maturidade emocional, a gente não faz a mesma coisa. A gente pega aquilo que Deus nos deu, os nossos filhos, o nosso esposo, essa pessoa que está do seu lado, pessoas, e no momento da nossa raiva a gente quebra, a gente destrói com palavras, com atitudes, com gestos. E muitas vezes fica irreparável o dano causado. Então, mães e pais que me escutam, cuidado com as suas emoções, cuidado com esse repente, sabe, que pode acontecer na sua vida, com palavras. Você precisa cuidar, é sério, é importante e você precisa valorizar isso. Se você quer gerar filhos que tenham maturidade emocional, a primeira pessoa a ter essa maturidade é você. Então, se você não é referência, você não pode exigir do seu filho. Eu sei que é doído, gente, eu sei que é chato, eu sei que às vezes a gente quer colher uma coisa, mas nós não estamos plantando. Então, você é rápida em falar, o seu filho percebe a forma como você trata o pai dele, o seu filho percebe a forma como você trata a mãe dele. Então, assim, o que ele vai estar guardando dentro dele? E aí você quer ter um filho equilibrado emocionalmente, com esse papel que você vem desempenhando? Então, é muito sério. A primeira pessoa a ser tratada tem que ser eu e você. E eu achei muito interessante porque aqui ele traz uma resposta do psicólogo e escritor Álvaro Cabral, que ele fala assim: o que é maturidade emocional? Então, me deixa entender o que é maturidade emocional. Você sabe o que é maturidade emocional? Se você não sabe, olha só essa definição. Maturidade emocional é o grau em que a pessoa se afasta dos comportamentos emocionais típicos da infância e da adolescência. Para você ter a maturidade emocional, é o grau, é quando você muda desse comportamento infantil, adolescente da sua vida, adotando comportamentos condizentes à idade adulta. Então, o adulto da relação é você.
e você está querendo gerar esse comportamento, essa maturidade emocional no seu filho, então espera que ele vai ter que estar passando pelas fases. Talvez o seu filho esteja na fase da infância, na pré-adolescência, na adolescência, então ele vai fazer essa transição agora para a vida adulta e você é a referência que ele precisa. E outra coisa que eu achei muito interessante que ele coloca, maturidade emocional é, em grande parte, uma habilidade aprendida e não inata. Olha só que interessante isso. A gente não nasce com essa maturidade. Eu vou aprendendo. Então, se você está percebendo no seu filho ou na sua filha um jeito agressivo de falar, rápido, desonroso, você precisa ajudar. Você precisa ajudar o seu filho, trazendo as características que realmente precisam estar presentes nele. E aonde que ele está aprendendo isso e reproduzindo isso. Então precisa ficar atenta, porque está claro aqui que é algo que vai ser aprendido, adquirido. Então não se conforme, não passe a mão na cabeça do seu filho para dizer, mas ele nasceu assim, esse é o jeito dele. Não, tem coisas que são o jeito da pessoa e tem coisas que são faltas de educações. Então tem coisas que a gente não temos que negociar e aceitar. É inegociável, princípios, honras, comportamentos, sabe? Começar uma coisa, terminar uma coisa, ir até o fim, ser resiliente, isso tudo é desenvolvido e é possível. E nesse livro aqui ele coloca o que nós podemos fazer para alcançar a maturidade emocional. Então, se você já alcançou, ótimo. Se você não alcançou, você alcança primeiro e aí você ensina o seu filho. Fazendo como? Primeiro, autoconhecimento. Se analisa e veja o que precisa mudar. Para de ficar se escondendo atrás de temperamento, porque o meu temperamento é assim. Não, o seu temperamento tem que ser os frutos do Espírito. Esses que precisam te guiar. Você precisa ser paciente, você precisa ser bondosa, você precisa ser tardia no falar. É isso que estamos falando aqui. Cultivar o autocontrole, o domínio das suas emoções. Você precisa dominar. E quando que eu vou perceber que está dando certo? Quando num momento de tensão eu conseguir colocar água na boca, sair, caminhar e depois tomar qualquer decisão. Aprender a lidar com seus próprios sentimentos, no momento de raiva, de furor, de choro, aprender a se perceber e a lidar com tudo isso. Nutrir a autoconfiança, então saber, falar para você mesmo, você é capaz de sair dessa situação, você é capaz de lidar com tudo isso. Autoconfiança, não pense que você não é capaz, você é capaz, só precisa trabalhar determinadas áreas da sua vida, você precisa pagar um preço para isso, nessa mudança de atitude. Desenvolver a empatia, estar junto com a pessoa, percebendo a dificuldade, principalmente às vezes do filho, esteja junto, sinta a dor dele, eu sei que é difícil, mas eu sei que você pode, eu sei que você não queria dizer isso, agora vamos ter que retornar e ter um momento de perdão. Então, assim, tenha empatia, porque às vezes a pessoa tá lutando ali para melhorar e você também não percebe cada esforço, né? Lembra que nós falamos lá no primeiro capítulo, no capítulo 37 desse vídeo, né? Sobre valorizar cada esforço, cada degrauzinho, cada avanço que a pessoa tem. Fortalecer a resiliência. Estimular a aprendizagem de aprender através dos erros, que nada mais é do que ser resiliente. Errou, continua, persista, veja no erro o motivo de aprendizado para o próximo passo. Capacitar a independência. Eu sou independente de aprovação alheia. Eu não preciso da aprovação de A, de B, de C para eu continuar prosseguindo. Eu não preciso disso, de palavras que ficam ali alimentando o meu ego. Nós falamos sobre isso no início. Não é sobre alimentar o ego, é sobre você valorizar o esforço. Então, cuidado para não ficar gerando aí também uma dependência de palavras
no seu filho, na pessoa que está do seu lado. Evitar a mentalidade de vítima, vitimismo, sempre com aquele, sabe, se achando coitadinho e tudo acontece com você por causa de você. Evita isso, muda de fase. Superar atitudes possessivas, querer ter o controle de tudo. Não, gente, nós não temos o controle, nós aprendemos com B, com C, com D, nós vamos estar errado, nós vamos acertar em algum momento. Não queira tudo para você, todos os amigos para você, todas as pessoas agindo como você quer. Assumir responsabilidade pelos seus erros, sabe? Assuma, errei, falei. É isso que precisa ser. Adotar uma postura proativa, reclame menos e faça mais. Reclame menos, para de ficar murmurando com tudo e colocando defeito em tudo. Faça, age mais. Cultivar pensamentos otimistas, já falamos sobre esses pensamentos positivos aí, nada mais é do que fé, é você estar olhando aquilo que não condiz com a situação e acreditando naquilo que você não tiver. Pratica a arte do perdão, sim, precisa perdoar, porque esses momentos de estresse, de pânico, às vezes as palavras torpes saem, precisa perdoar, precisa praticar o perdão e celebrar as pequenas e as grandes conquistas. É sobre isso. E assim nós encerramos esse estudo, né, que fala sobre maturidade emocional. Tem um versículo em Provérbios 25, 28 que diz assim: quem tem entendimento sabe controlar a ira, mas quem se precipita só mostra estupidez. Então, se você é rápido no falar, é rápido no gatilho, afiado, você só está mostrando estupidez. Quem não tem autocontrole é como uma casa com as portas e janelas caídas. Pensa na casa bonita, todo mundo quer. Pensa na casa que cai aos pedaços. É aquela pessoa que não tem autocontrole. A casa é você. Esse seu descontrole emocional só fala sobre você. Às vezes você paga a imagem de uma pessoa, né, super bem, e as pessoas percebem que você é descontrolado. Então é sobre isso. Ficamos aqui com a leitura desses 3 capítulos. Te vejo na próxima.